junta-se a nós neste jornal, em direto de Faro, o Tenente-Coronel João Alvelos, do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada, a quem eu começo por agradecer a presença na edição da tarde. Quando estamos a falar desta altura do ano e em relação ao Algarve, estamos a falar, quando falamos de criminalidade, estamos a falar sobretudo em assaltos. Sim, e talvez comportamentos não civilizados. O jovem que sucumbiu numa popular discoteca algarvia foi mais um ato, digamos, de incivilidade e, enfim, que nos leva a pôr esta preocupação. Este caso pontual do DJ, digamos, deste rapper, é, digamos, como a própria peça nos indicou, tem contornos, digamos assim, um pouco mais complexos. O facto de não ter sido chamado INEM, o facto de ter sido também indivíduos com sotaque irlandês, dá a ideia que havia aqui um acompanhamento, um seguimento de um jovem, enfim, com uma carreira meteoróica, que está a ter um grande sucesso, enfim, com grandes valores, com talvez alguma liquidez de objetos em ouro, de gadgets, enfim, tipo computadores, iPads, etc., que possam exatamente ser uma fonte rentável, digamos assim, de assalto. E depois também instalado sem qualquer tipo de... Ele está há pouco tempo na Quinta do Lago, nos arredores da Quinta do Lago. Todos nós sabemos que a zona da Quinta do Lago é uma zona até bastante patrulhada, com segurança devido, digamos assim, ao grande movimento que existe naquela zona. Mas o que é facto é que nós temos aqui, de repente, não só até como há pouco tempo, e está aí nas redes sociais, um tiroteio que recentemente aconteceu, nós temos aqui indicadores de que existe aqui um descontrolo de intervenção, talvez que se possa relacionar com a desmotivação que as forças de segurança estão a passar no momento em que movimentos como o Movimento Zero vêm alertar para, digamos assim, a falta de apoio que os agentes de segurança sentem atualmente. Nós temos que lembrar que existe uma pressão muito grande perante um agente da Força de Segurança, seja ele da PSP, seja ele da GNR. Esta pressão começa no seu cotidiano, começa inclusive em casa. A grande maioria dos agentes das Forças de Segurança, por exemplo, não coloca a sua roupa de uniforme a secar numa janela, exatamente para não evidenciar que naquela moradia, naquele andar, naquela residência, existe um agente de força de segurança para não ser alvo de retaliações a ele e à família. Portanto, começa por aí esta grande pressão. E depois, quando se assiste publicamente a responsáveis do Estado a retirar-lhes este apoio, a solidarizarem-se primeiro com as vítimas do que com os agentes que representam a segurança e a ordem pública e o bem-estar do Estado. Quando há, digamos assim, paradoxalmente, um pedido de intervenção feito por moradores de um determinado bairro às forças policiais, e essas forças policiais vão acudir a esses moradores desse bairro, intervêm de forma violenta porque a resposta, digamos assim, que encontraram foi violenta. E depois, no meio disto tudo, há um conjunto de imagens e um conjunto de atitudes que retira toda e qualquer responsabilidade às forças de segurança. Nós temos que, enfim, também não tanto ao mar, nem tanto à terra. Temos que tirar aqui um posicionamento de charneira e de, digamos assim, de bom senso. As nossas forças de segurança existem para nos criar tranquilidade e bem-estar, para que nós, na nossa comunidade, possamos, enfim, usufruir, nomeadamente deste tempo de férias, deste tempo de tranquilidade, onde nós, todas as famílias portuguesas, merecem esse bem-estar. E não podemos nunca
quando existe uma alteração, digamos, da ordem pública, de imediato, sem saber avaliar as circunstâncias, tomar partido, digamos assim, não das forças, mas sim do lado que promove, digamos, esta instabilização. Coronel João Alvelos, portanto, o que está a dizer, e falou concretamente num descontrole de intervenção por parte das forças de segurança no geral, está a dizer que esse descontrole de intervenção é uma consequência lógica da falta de meios e da falta de apoio que as forças de segurança têm neste momento em Portugal. Não, eu quando falei... As palavras são suas, descontrole de intervenção, e falou em falta de meios e falta de apoio. Vamos então por partes. Descontrole. O que aconteceu, eu estava-me a referir sem designar o caso do bairro de Jamaica. Foram os próprios moradores do bairro de Jamaica que chamaram as forças de intervenção. As forças de intervenção chegaram e encontraram, digamos, este descontrole da ordem pública de forma muito violenta. Isto foi um acontecimento que foi público, já foi muito debatido e serviu de bandeira, digamos assim, para um certo antagonismo às forças de segurança. E isso deu como consequência principal uma certa desmotivação da parte das forças de segurança, porque eles foram chamados pelos próprios moradores desse bairro. Portanto, eles estavam a atuar no apoio aos moradores desse bairro. Isto é um caso. Agora, o outro caso é nítido a falta de meios. Muitas das peças do uniforme e de equipamento são comprados pelos próprios agentes. Há dificuldades, por exemplo, um agente que seja recentemente formado, que vá ser colocado em Lisboa, não tem condições para suportar, enfim, já não estou a falar de uma renda de casa, mas uma renda de um quarto. Portanto, e não há apoios especificados para este tipo de situações. E, de facto, o que nós estamos a assistir é que a entrada, por exemplo, para a escola prática de polícia este ano foi exatamente tangente ao número de vagas, quando era hábito sempre de haver números que duplicavam exatamente essa admissão. E, portanto, nós estamos aqui com sinais nítidos de que há uma desmotivação por parte das forças de segurança e que isto vai dar, enfim, no cotidiano, digamos, da visibilidade da segurança, da proatividade na intervenção policial. Vai ter reflexos, também é isso que está a dizer. Vai ter reflexo na percepção da segurança, principalmente porque nós, por um lado, se temos um apoio demasiado, digamos assim, a favor das vítimas da intervenção policial, ou seja, um apoio, enfim, a qualquer intervenção, à vítima de qualquer intervenção policial, nós estamos a esquecer exatamente que, ao desmotivar as forças de segurança, nós estamos a diminuir, digamos assim, a motivação da intervenção desses policiais. Muito bem, o nosso tempo já terminou. De qualquer forma, ficam aqui os seus alertas. Obrigada por ter participado nesta edição da tarde. Os alertas do Tenente-Coronel João Alvelos, do Observatório de Segurança e Criminalidade Organizada.